Sequência de atividades 2, aula 13 e 4, resolução de problemas envolvendo razão entre duas grandezas. Página 72, exercício 1. A distância entre as cidades de Osasco e Barretos é de 427 km. Um motorista fez esse percurso em 5 horas. Qual é a velocidade média em que esse motorista viajou? Então, para calcular a velocidade média, eu tenho que pegar a distância percorrida e dividir pelo tempo gasto. Então, a distância de Osasco a Barretos foi 427 km. Então, a velocidade média é igual a 427 e o tempo foi 5 horas. Então, 427 dividido por 5. Então, dividindo aqui vai dar 85,4 km por hora, é a velocidade média. No exercício 2, uma moto tem autonomia de 20 km por litro de gasolina. Em uma viagem, essa moto percorreu 350 km. Considerando que o valor do litro de gasolina é de 3,99, qual foi o valor gasto nessa viagem? Então, o custo vai ser o quilometragem dividido pelo quilômetro por litro. Então, 350 km dividido por 20 km por litro vai dar 17,5 litros. Como cada litro custa R$ 3,99, multiplicando 17,5 por 3,99, vai dar 69,82 o valor gasto na viagem. Página 72, exercício 3. Um automóvel partiu da cidade do Recife às 10 horas e chegou na cidade de Natal às 17 horas. Ele percorreu 290 km. Qual foi a velocidade média desse automóvel? Então, velocidade média é a distância dividido pelo tempo que ele gastou. Então, se ele chegou às 17 horas e saiu às 10, a diferença aqui foram 7 horas de tempo. Então, velocidade média é a distância, que é 290, dividido por 7 horas. Dividindo aqui vai dar 41,5, então 41,5 km por hora. Página 72, exercício 4. A população estimada para a cidade de Foz do Iguaçu no ano de 2019 foi de 258.532 habitantes. A área territorial do município é de 618,057 km². Qual é a densidade demográfica desse município? Então, para calcular a densidade demográfica, eu divido os habitantes pela área. Então, os habitantes é 258.532 dividido por 618,057, que é a área. Dividindo aqui vai dar 418,298 habitantes por quilômetro quadrado. Página 73, exercício 5. Considerando que escala é a relação entre uma distância do mapa, que é representada por D minúsculo, e o seu valor na superfície real, que é representada pelo D maiúsculo. Então, a fórmula seria escala igual D minúsculo dividido pelo D maiúsculo. Resolva os problemas abaixo. Letra A. Considere a construção de uma rodovia entre duas cidades com extensão de 150 km. No mapa, a sua medida está em 10 centímetros. De acordo com os dados, a escala cartográfica é D. Então, aqui tem que descobrir qual é a escala que está representando 10 centímetros no mapa e 150 km, que é o valor na superfície real. Então, a fórmula é escala igual ao D minúsculo dividido pelo D maiúsculo. No caso aqui, o D minúsculo vai ser 10 centímetros. Eu tenho que transformar 150 quilômetros em centímetro. Então, do quilômetro até o centímetro são 5 casas. 1, 2, 3, 4, 5. Então, 1 e os 5 zeros. 1, 2, dá 100 mil. 100 mil é igual a 1 quilômetro. 100 mil centímetros. Então, dividindo aqui, se 100 mil é igual, se 1 quilômetro é 100 mil centímetros, 150 quilômetros, eu vou multiplicar 150 vezes 100 mil, que vai dar 15 milhões. Então, a escala será 10 centímetros, que é o valor, a escala no mapa, que é a distância no mapa, dividido por 15 milhões de centímetros, que é a distância real. Cortando um zero aqui do 10 e um zero do 15 milhões, a escala vai ser 1 para 1.500.000. A cada 1 centímetro equivale a 1.500.000 centímetros no real. Agora B.
Considerando que a distância real entre duas cidades é de 220 quilômetros e que sua distância gráfica no mapa é de 5 centímetros, podemos afirmar que esse mapa foi projetado na escala cartográfica D. Então, 5 centímetros é a distância no mapa. 220 quilômetros é o valor real. Então, 1 quilômetro nós já sabemos que é 100 mil centímetros. 220 quilômetros seria 220 multiplicado por 100 mil, que vai dar 22 milhões de centímetros. Então, a escala vai ficar 5 dividido por 22 milhões. Então, aqui dá para simplificar por 5. Simplificando por 5 aqui, 5 dividido por 5 vai dar 1. 22 milhões dividido por 5 vai dar 4 milhões e 400 mil. Então, a escala é 1 para 4 milhões e 400 mil quilômetros. Então, a cada 1 centímetro representado no mapa é equivalente a 4 milhões e 400 mil centímetros. Página 73, exercício C. Em um mapa, a distância entre dois pontos é de 4 centímetros e a distância real é de 4 quilômetros. Esse mapa está representado na seguinte escala cartográfica. Então, se a distância no mapa é 4 centímetros, 1 quilômetro nós sabemos que equivale a 100 mil centímetros. Então, 4 quilômetros é 4 vezes 100, que dá 400 mil centímetros. Então, a escala vai ser o valor no mapa dividido pelo valor real. O valor no mapa é 4 e o valor real é 400 mil. Então, 4 dividido por 400 mil. Simplificando aqui por 4. 4 dividido por 4 vai dar 1. 400 mil dividido por 4 vai dar 100 mil. Então, a escala é 1 para 100 mil. A cada 1 centímetro do mapa equivale a 100 mil centímetros no real. Página 74. Exercício D. Um mapa foi feito na escala de 1 para 30 milhões. Lê-se 1 para 30 milhões. Essa notação representa a razão de proporcionalidade entre o desenho e o real. Ou seja, cada unidade no desenho é, na realidade, 30 milhões de vezes maior. Utilizando uma régua, constatou-se que a distância do Rio de Janeiro a Brasília nesse mapa é de aproximadamente 4 centímetros. Assim, a distância real entre Rio de Janeiro e Brasília nessa escala é D. Então, a escala é a distância no mapa dividido pela distância real. O valor da distância no mapa para o valor da distância real. Então, no mapa, a distância é de 4 centímetros e no real é 30 milhões. Então, a escala, já tem aqui a escala, que é de 1 para 30 milhões. Distância no mapa 4 e distância real não sei. Então, vou fazer a proporção aqui. 1 para 30 milhões é a mesma coisa que 4 dividido pela distância real. Fazendo a regra de 3, multiplicando em x, 1 vezes d vai dar 1d, 4 vezes 30 milhões vai dar 120 milhões. Então, a cada 120 milhões de centímetros é a distância real. Então, só que aqui está em quilômetro, eu tenho que transformar em quilômetro. Então, do centímetro para o quilômetro, 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou voltar 5 casas. 1, 2, 3, 4, 5. Que vai dar 1.200 quilômetros, que é a alternativa B. Página 74, exercício 5. Para calcular o gasto de energia mensal de um aparelho elétrico, podemos usar a fórmula C igual a P vezes H vezes D dividido por 1000. O C é o consumo em kWh, o P é a potência do aparelho, o H é o número de horas que o aparelho funciona, o D é o número de dias que o aparelho funciona, multiplica tudo dividido por 1000. A partir dessas informações, responda aos itens abaixo. Considerando que que o preço do kWh é, em média, 30 centavos, calcule o consumo de uma lâmpada incandescente de 80 watts ligado por um período de 6 horas por 30 dias. Então, aqui, o consumo, a fórmula do consumo é P vezes H vezes D dividido por 1000. O P aqui vai ser a potência, que é 80. Então, no lugar do P vai substituir por 80. O H é horas que o aparelho funciona, no caso é 6 horas. No lugar do H vai colocar 6. E no lugar do D é os dias que o aparelho funciona, que no caso é 30. Multiplica tudo e divide por 1000. Então, 80 vezes 6 vezes 30 dá 14.400. Dividido por 1000
vai dar 14,4 kWh. Esse é o consumo. Então, a pergunta é qual é o valor do consumo. Então, se em média o preço de 1 kW é 30 centavos, então eu vou multiplicar 14,4 vezes 30 centavos, que vai dar um consumo de R$ 4,32. Página 75. Considerando que o preço do quilowatt-horas é em média 30 centavos, calcule o consumo de uma lâmpada fluorescente de 20 watts ligada por um período de 6 horas por 30 dias. Então, a fórmula é consumo igual a P vezes H vezes o D. Então, a potência, no caso aqui, é 20. Horas são 6 horas e dias 30 dias. Multiplica tudo e divide por 1.000. 20 vezes 6 vezes 30 vai dar 3.600. Dividido por 1.000 vai dar 3,6 kWh. Então, o consumo vai ser 3,6 kWh. Quer saber o consumo, o valor do consumo? Multiplica por 30 centavos. Então, 3,6 vezes 0,30 dá R$ 1,08, que é o preço do consumo.